Oi, pessoal, vamos lá, né? Mais um início de semana, né? E essa videoaula é uma videoaula que a gente vai iniciar hoje, né? Vamos falar alguns aspectos importantes sobre a chegada da família real, bem como também o processo de independência, como se deu esse processo de independência, né? Para que a gente entenda, a gente tem que observar desde 1808, né, com a chegada da família real, até realmente esse processo, né, que nós falamos, de 1889, tá certo? Então, vamos observar, né? O processo que a gente chama de período de pombalino, né, que é de 1760 a 1777, a gente vai apontar alguns aspectos que são importantes, né? A exemplo, o período pombalino ele foi dado, né, a partir do Marquês de Pombal, que foi o primeiro ministro do rei Dom João I, né, que tinha que objetivos? O objetivo era recuperar a economia portuguesa, o despotismo esclarecido, que era bastante fortificado, né, que era o fortalecimento da coroa, e a diminuição do poder da nobreza e dos jesuítas, e a reorganização da economia colonial, que era a maior taxação das minas. Mas isso aí já foi um período importante. Vamos destacar agora, logo, para que a gente entenda esse processo, né, de independência do Brasil. Primeiro, a independência do Brasil, ela acontece, né? Ela não acontece, né? De um dia para o outro, né? Ela foi o resultado de uma série de acontecimentos que eu vou alencar aqui, né? Primeiro, né? No livro de vocês vão observar nas páginas seguintes, né? Vocês vão compreender os fatos que levaram ao nosso país a deixar de ser uma colônia portuguesa, né? E obter aí uma autonomia política, né? No módulo anterior, nós vimos que no século XVIII, alguns movimentos, né, revoltosos questionaram aí o domínio português e buscaram maior autonomia política, né? A exemplo das conjurações mineiras e baiana. Isso aí, gente, estou falando na primeira unidade, né? Que a gente trabalhou esses módulos, né? Porém, aí no início do século XIX, alguns acontecimentos na Europa, né? E na colônia aceleraram esse processo aí de independência. Primeiro, a gente tem que observar as consequências do bloqueio continental, né, que no período em que o Brasil era uma colônia de Portugal, a Inglaterra era um dos principais parceiros comerciais dos portugueses, né? Então, nessas trocas comerciais, os ingleses forneciam produtos manufaturados, né? E os portugueses, as mercadorias que eram produzidas nas colônias, né, como o açúcar e o algodão. Dois países tiveram um exclusivo, né, um acordo exclusivo, né, que era o Tratado de Panos e Vinhos. Esses defendiam as regras, definiam essas regras, né, para que houvesse esse comércio. Por quê? Porque um era comerciante de vinho e azeite, ou seja, os portugueses, e o de tecido, os ingleses, né? Mas nesse comércio, né, entre os portugueses e ingleses, ele foi afetado pela política de Napoleão Bonaparte, que era o governante francês, com a intenção aí de fragilizar a economia inglesa. Em 1806, Napoleão ele declarou o bloqueio continental, proibindo aí outros países de comercializar com a Inglaterra. Então, dessa maneira, né, o governante de Portugal, Dom João, se viu em uma situação complicada, né, pois, ao mesmo tempo que o comércio com os ingleses era fundamental para a economia portuguesa, ele corria aí o risco de seu território ser invadido por Napoleão. Então, assim, para resolver esse impasse, Dom João ele resolve vir, né, para o Brasil com uma parte
corte portuguesa, né? Transferindo a sede do governo para de Portugal, que é para se tornar aí uma colônia, né? Então, em 1808, cerca de 45 mil pessoas desembarcaram aí no Rio de Janeiro. As pessoas que faziam parte, né, dessa corte portuguesa, né? E aí, essa corte, como foi, né? Essa transferência, né? A transferência da corte portuguesa para o Brasil causou aí diversas mudanças no cotidiano colonial, obviamente, porque se tratava, né, de uma colônia que estava recebendo um fluxo enorme de pessoas que eram caracterizadas como uma metrópole, né? Então, o fluxo dessas pessoas, não só de pessoas, de mercadorias na cidade, aumentou. Muitos costumes portugueses foram incorporados pela elite, né? Como no caso de vestimentas europeias. Uma das principais medidas tomadas por Dom João ao chegar ao Brasil foi assinar um decreto autorizando aí a colônia a comercializar com outros países, acabando aí o exclusivo comercial que havia, né? Em 1815 se encerraram aí as guerras napoleônicas, né? E foi solicitado a Dom João que ele retornasse a Portugal. Mas, né, muitas das estruturas administrativas já estavam consolidadas no Brasil. E isso aí dificultou o retorno imediato, né, da autoridade portuguesa. Então, assim, Dom João ele estabeleceu um novo status político no Brasil, que passou a ser considerado como Reino Unido de Portugal de Algarves, né? Aí houve também várias manifestações na questão também cultural, né? Que as missões francesas, que eram reformas feitas por Dom João no Brasil, também estavam relacionadas aí no campo também da artes, né? Ele fundou aí uma escola real de ciências, de arte e ofícios, com o objetivo aí de incentivar a vinda artística de arquitetos europeus no Rio de Janeiro, que a gente data, né, esse período como uma missão francesa que ocorreu aqui no Brasil, nesse período de Dom João também. Outro fato importante, que daqui a pouco eu vou colocar aqui no slide, é em relação à Revolução Pernambucana. Por quê? Porque com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fez com que a cidade do Rio de Janeiro exercesse, né, um papel de protagonismo em relação às outras regiões do Brasil, né? A exemplo do que? Dos gastos da corte causaram aí um aumento dos impostos que geravam insatisfação em grande parte da população do Brasil, né? Principalmente na região Nordeste, no início do século XIX, porque a situação, né, estava crítica, com a queda da exportação açucareira e uma seca que foi intensa, gerou uma grave crise econômica. Essa crise, nesse contexto, essa elite pernambucana passou a reivindicar, né, maior participação no governo, buscando aí uma representatividade nas decisões. Ou seja, setores da população também aderiram a esse movimento, né, que foi de caráter anti-lusitano, e aí, no início do século XIX, alguns ideais liberais, que foi inspirado também no iluminismo e na Revolução Americana, já circulavam ali na região e aí fundamentaram aquelas reivindicações dos rebeldes. Então, a Revolução Pernambucana teve início em 1817, com a tomada aí do poder pelos revoltosos e com a instituição, né, de um governo republicano na cidade de Pernambuco. O movimento ele foi difundido para outras regiões do Nordeste, como Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte. E como um dos seus líderes, que foi Frei Caneca, né, pessoas de alguns grupos sociais eles se mobilizaram contra esse domínio português. Quem foram essas pessoas? Setores militares, comerciantes, artesãos, né, proprietários de terra, enfim, né? Esse movimento ele durou cerca de 70 dias.
e ele foi desestabilizado pelas forças portuguesas, né? O líder da revolução ele foi preso e foi punido, mas ele tem alcançado aí alguns resultados esperados, né? O movimento pernambucano ele foi importante por ele ter difundido ideais anti-lusitanos e uma liberdade também na colônia, que foi outro fato também bastante importante nesse contexto aí, né? Então, a gente precisa observar, dentro dessa relação, né, a importância desses aspectos para que a gente defina como vai se dar o processo de independência, né? O contexto português, né, com a corte vivendo no Brasil, aí uma grave crise econômica, né, se desenvolveu em Portugal. Por quê? Porque os motivos que causaram essa situação foram a ausência aí do governo central em Portugal, já que, né, Dom João se encontrava aqui no Brasil, né? Então, e o fim aí do exclusivo comercial, né, que diminuiu aí os lucros dos portugueses. Em 1820, pressionado principalmente por grupos de comerciantes e de militares, os governos, né, o governo português ele convocou aí uma assembleia conhecida como Cortes de Lisboa, com o objetivo aí de aprovar uma nova Constituição do país. O grupo político que liderou o movimento era adepto de ideias liberais, ou seja, o que são essas ideias liberais? Eles desejavam aí limitar os poderes, o poder, né, o poder do rei. Por isso, esse movimento de tentativa de renovação foi um movimento conhecido, ficou chamado como Revolução Liberal do Porto. Em meio a essas discussões, muitos deputados portugueses eles reivindicaram o retorno imediato de Dom João a Portugal. Cedendo à pressão, né, o governante resolveu deixar o Brasil e voltou ao seu país, isso em 1821. Ele chega em 1808, a corte vem para o Brasil em 1808. O retorno dele só acontece em 1821, né? Uma data que a gente sabe que em 1822 acontece o que a gente vai analisar como o período chamado da independência. Então, essa Constituição portuguesa foi, então, aprovada com algumas limitações ao poder do rei, mas no Brasil, Dom João VI, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente, né, em seu lugar. Esse acontecimento, né, antes dessa independência, há também, mesmo com o retorno de Dom João VI, deputados portugueses não aceitaram a permanência de Dom Pedro no Brasil. Eles também exigiam aí o retorno do príncipe, que era herdeiro do trono português. O regente, porém, não tinha intenção de regressar aí a Portugal, visto que ele já tinha estabelecido laços políticos, né, no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, quando ele assumiu publicamente o compromisso de ficar no Brasil, esse acontecimento foi instituído como o Dia do Fico, né? Pouco a pouco se configurava aí as condições políticas que resultaria aí na independência do Brasil. Então, vamos observar aqui. Após algumas medidas foram instauradas, né? Nessa configuração do período pobalino. A expulsão dos jesuítas, a reforma no ensino, a diversificação do conteúdo e a inclusão da versão científica, a secularização, a extensão à escravidão indígena, o súdito do rei, a criação das companhias para atuar na região norte da colônia e a instituição da derrama. Então, algumas mudanças acabaram aí por enfraquecer politicamente, né? A morte do rei Dom João, Pombal ele perde o poder, ao reinado da Dona Maria, a rainha louca, que era dominada pelos nobres e padres, Portugal e o aumento da dependência inglesa. Dom João, príncipe regente, 1808, a invasão napoleônica e a fuga da família real para o Brasil.
né? Entre 1808 a 1821, a gente já observou o primeiro aspecto, a chegada da família real. Com essa chegada, a gente observa que tem a política externa, que é a invasão da Guiana Francesa. Ainda em 1808, a abertura dos portos, o fim do pacto colonial, a permissão aí da produção dos manufaturados, com a revogação do alvará de 1773. Já em 1810, o Tratado do Comércio com a Inglaterra. Depois, o Tratado de Alianças e Amizade, que era a proibição da aquisição no Brasil e o fim gradual do tráfico de escravizados africanos. Também houve o Tratado de Comércio e Navegação, que eram de tarifas reduzidas. E em 1815, o Reino Unido de Portugal de Algáveres. Terminei de falar, que eu só estou dando uma ilustração do que eu falei inicialmente. Então, os investimentos que foram algumas transformações importantes no Brasil, né? O Banco do Brasil, a Escola Médico-Cirúrgica de Salvador, a Real Junta do Comércio, o Jardim Botânico, a Biblioteca Real e a Imprensa Régia também. Terminei de falar a questão da missão artística, além de alguns aspectos econômicos, na questão social, né? Da mudança realmente que houve da vinda da família real para o Brasil. Além disso, na questão também cultural, na questão das artes, foi importante a missão artística francesa no Brasil. Ele traz, né, Jean-Baptiste Debré, e aí são dois quadros pintados. Aspectos culturais, né? Mulatos coletando esmola para irmandades, que esse quadro aí é de 1834, e o próprio Dom Pedro. Já terminei de falar em relação à Revolução Pernambucana. Os motivos foi a crise econômica regional, né, que foi causada principalmente em Recife, mas todo o Nordeste as principais cidades, também se associaram nesse movimento, né, que foi um movimento de seca terrível, o aumento dos impostos. Esse aumento de impostos para suprir as necessidades da família real. O absolutismo monárquico português, as influências aí das ideias iluministas, aí é onde vai nascer a maçonaria, e a independência dos países da América Latina, os movimentos também de emancipacionismo. E a gente citou, eu já falei, o principal líder foi Frei Caneca, mas em cada região tinha um líder. A exemplo de Domingos José Martins, Antônio Carlos de Andrade e Silva. E o então Frei Caneca. As consequências dessa revolução tomaram o controle de Recife e proclamaram a República, né? Durou aí exatamente 74 dias. As cidades que aderiram foi Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Emissários foram enviados para outros países. Teve a participação popular, mas não foi muito significante. E a repressão foi implacável em relação às pessoas que constituíam a corte portuguesa. Então, a gente tem que observar como se deu esse processo de independência. Primeiro, a gente observa a Revolução do Porto, a reconciliação, o retorno da corte, foi um ponto importante, uma nova Constituição e o retorno da família real. Foram esses os processos para se implantar a independência no Brasil. Não é isso? Então, nas próximas videoaulas, eu vou especificar como se deu essa proclamação da independência do Brasil, né, que a gente começou o processo. E aí, na próxima aula, a gente vai observar a independência do Brasil mesmo, as guerras, né? Agora eu vou corrigir a atividade que eu deixei da aula passada, de sexta-feira passada, tá certo? E essa aula foi sobre a Revolução
as revoluções, as últimas revoluções. Foi a independência de Cuba e a independência mexicana, tá certo? Então, na primeira questão, da página 330, vocês teriam que observar a imagem e a seguir responder as questões. Né? É uma imagem, uma gravura de 1898. Releia a página 328 e preencha os espaços a seguir com as letras dos respectivos personagens representados na imagem. Então, a página 328, ela vem retratando algumas importâncias nesse processo cubano da independência de Cuba. Então, no quadradinho, primeiro quadradinho, você vai colocar C de cubanos. Depois, estadunidenses B e espanhóis A, tá certo? Na letra B, qual o episódio histórico representado nessa imagem? Gente, olha, a imagem ela representa o processo de independência de Cuba, dos espanhóis. E aí a intervenção dos Estados Unidos. Vocês lembram, né? Que o processo de independência de Cuba foi um processo que eles queriam estar independentes da Espanha, mas teve uma intervenção dos Estados Unidos por ser uma região próxima aos Estados Unidos. E os Estados Unidos, obviamente, queria ter essa região, né, para si. Então, elas já estavam. Os Estados Unidos não foi à toa a ajuda, né? A ajuda foi dada porque eles estavam querendo território. Tanto que eles conseguiram uma parte do território, que esse território ficou para eles e eles construíram a prisão, lembra? Então a imagem está representando isso. A imagem representa o processo de independência de Cuba, dos espanhóis e também a intervenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está aí com a figura de um homem, a bandeira, protegendo Cuba, né? Dos espanhóis, tá certo? Então, na letra C. Agora, observe a posição e a atitude de cada um dos personagens e explique qual foi a intenção do artista ao representá-lo dessa maneira. Então, prestem atenção, ó. O artista, ele representou os personagens dessa maneira, por quê? Porque durante o processo de independência de Cuba, os Estados Unidos, terminei de falar agora, hein? Os Estados Unidos interviram, afirmando estar auxiliando os cubanos contra os espanhóis. No entanto, que eles buscavam era explorar a região com bases militares e aumentar a influência na América. Que eles aumentaram essa base militar deles fazendo o quê? Construindo, pegando esse território e construindo uma prisão, né? Que no caso era um território cubano que ficou pertencendo aos Estados Unidos. Na página 331, sempre vocês têm acesso a esse mesmo conteúdo no final do capítulo, vem sempre os temas e os conceitos a seguir. Vocês têm que utilizar esses temas de acordo com a característica que está pedindo. Então, os formavam um grupo social de descendentes de espanhóis nascidos na América. Esse termo vocês sempre teve convívio, desde a primeira independência até a última, que são os crioulos, né? Eles foram um grupo descendentes de espanhóis. Em diversas regiões se desenvolveu e tinha como objetivo adquirir autonomia em relação ao governo espanhol. Então, a América Espanhola, aonde vocês vão preencher, e os movimentos de independência. A gente observou o quê? Que eram toda a América Espanhola e todos tinham o intuito de ter os movimentos de independência. A independência do Haiti gerou um sentimento de temor entre as elites que não queriam que as revoltas populares escravas ocorressem em sua região, configurando o que é isso aqui? Então, teve um capítulo só falando sobre o haitianismo. Então, coloque aí, haitianismo. Muitos haitianos mudaram
de seu país por causa de uma tragédia natural que ocorreu na região, assumindo a condição de quê? Refugiados. Então, eu já corrigi a atividade está corrigida. Espero que vocês façam as correções, né? Se tiver dúvida, volte os vídeos, né? Esse aqui eu termino aqui com os processos de independência. Então, na próxima videoaula, eu vou realmente adentrar no que foi a independência, tá certo?